Olá, pessoal. Então, dando continuidade à aula 6 de microcontroladores e aplicações do DC UFSCar, eu sou o Rafael. Vamos falar mais um pouquinho aí da parte de interface homem-máquina, interface em sistemas embarcados. Então, a gente estava falando das formas aí dos displays, especialmente, para exibir informações. Agora, queria falar um pouquinho de algumas opções de entradas. Então, tem várias, né, pessoal? Aqui eu vou só comentar sobre algumas. Uma bem comum são as chaves. Então, chave são dispositivos eletromecânicos que, olha, notem que tem 3 terminais, poderia ser 2, mas a gente consegue saber se está na posição A ou B. E isso é fixo. Que em contraponto aí com os botões de toques, push buttons, outros tipos de botões, você só tem a leitura quando você pressiona. Quando você pressiona, ele muda o estado. Não é que você só tem a leitura, mas quando você pressiona, ele muda o estado nos seus terminais. Quando você solta, ele volta ao estado normal. A chave, quando você muda a posição da chave, isso fica permanente até que seja modificado de novo. Então, essas aqui são duas opções muito usadas. A chave tem as chaves, de repente, fazem configurações do sistema, ajustes, algum modo de operação, parâmetro. E os push buttons são, por exemplo, para navegar no menu. Outra coisa muito comum, usada em sistemas embarcados, em produtos mesmo, são teclados matriciais. Então, são teclados, algumas pessoas chamam de membranas, são flexíveis e eles funcionam como uma matriz. A gente consegue ter aí uma sequência de números ou letras ou itens que, conforme o usuário pressiona, a gente pode ler com o nosso microcontrolador. Aqui à direita, pessoal, eu mostro um exemplo de um desses teclados matriciais de um forno micro-ondas. É muito comum em máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, forno de micro-ondas, geladeira. Esses equipamentos todos têm esse tipo de teclado. É um teclado super simples, super barato, custa de 10 a 20 reais. E o mais legal é que é relativamente barato você customizar o seu. Então, vamos supor que você desenvolveu um produto e você precisa fazer uma carinha bonita para o seu produto, e além dessa carinha, você tem alguns botões específicos. Então, você faz esse desenho, existem várias empresas no Brasil que fabricam o teclado conforme você solicitar, a um custo bem acessível, e aí você tem o teclado personalizado para o seu produto. Então, dê uma olhada lá na sua geladeira, na sua máquina de lavar roupa, provavelmente tem algum tipo desse teclado, que são aqueles com vários botões que você aperta e você sente que faz um pequeno, faz um barulhinho, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais de como funciona esse teclado. A gente tem as telas sensíveis a toque, então touchscreen, amplamente presentes em quiosques, totens, celulares, tablets e por aí vai, não vou nem entrar em mais detalhes. Outro tipo de interface, de entrada, que muitos sistemas embarcados usam são os joysticks, de repente, para controlar um motor ou controlar algum sistema de movimentação, você pode ter um joystick e acoplar no seu sistema. Você pode usar um joystick de um console de videogame. Pessoal, é bem comum fazer interface de joystick de Xbox, PlayStation, ler com o seu sistema e interagir. Ou existem módulos de joystick para inserir no sistema. Teclado e mouse poderia estar no sistema embarcado. Existem sistemas embarcados, por exemplo, de POS, que é usado em venda, em caixa de lojas, supermercados. Alguns desses sistemas não têm um computador, tem uma caixinha com um microcontrolador com alguns sistemas, e você pode ligar um teclado para digitar alguma coisa, mas você não tem um sistema operacional lá com navegador web e outras aplicações. Ele tem lá um software embarcado bem específico.
Quando a gente falou aqui nos push buttons, pessoal, eu queria deixar aqui uma dica muito importante para uso de qualquer tipo de interruptor desses que não é fixo, né, como a chave, embora o que eu vou falar também possa ser usado com a chave, é até recomendado, a gente deve pensar sempre em fazer um pull-up ou pull-down. Então, o que é esse pull-up e pull-down? Vocês já devem ter ouvido em eletrônica, em alguma matéria de eletrônica, mas vou lembrar aqui porque faz a diferença na nossa disciplina. Então, aqui em MCU é o nosso microcontrolador, e aí se o SW é um switch, e aí se eu ligar o switch direto no pino do microcontrolador, vamos supor que a gente não tem essa parte aqui de cima, a gente só tem o MCU e o switch. O que acontece? Quando a chave está aberta, que é essa situação aqui, o pino de leitura aqui do microcontrolador, que é o GPIO, o General Purpose Input Output, que a gente acho que falou na primeira ou segunda aula, ele fica em estado flutuante. Em alguns momentos ele pode estar lendo 0, em alguns momentos ele pode estar lendo 1, porque ele não está nem aterrado, nem indo para o nível lógico alto aqui no VCC. Então, a gente pode ter leituras indesejadas. Como a gente resolve isso? Coloca-se um resistor de pull-up, então pull-up porque está jogando para cima, para o VCC, ou um resistor aqui à direita de pull-down, então estou jogando para o terra. Quer dizer, quando a chave está aberta, notem que com a chave aberta eu tenho aqui um resistor, normalmente o pessoal põe 10K, então o resistor aqui está passando uma corrente do VCC para o meu GPIO, e eu tenho nível lógico alto, estável, porque o pino não está flutuando. Não tenho nada passando para cá, né, aqui para baixo, porque a chave está aberta. Se eu pressionar essa chave, esse botão, eu vou ter a corrente fluindo do VCC, passando pelo resistor, e aqui ele vai fazer vamos dizer assim, o caminho mais fácil ir para o terra. Então, quando isso acontece, eu tenho a corrente indo para o terra, e aí a gente vai ter um 0 chegando aqui no MCU. Então, a gente vai ter um 0 lido quando é pressionado, e quando a gente solta, a gente está lendo o 1. De forma análoga com o pull-down também. Então, quando eu tenho um resistor de pull-down ligado ao meu sistema, quando a chave está aberta, eu estou lendo um 0, tenho 0 aqui passando pelo resistor. Quando eu fecho a chave, eu tenho um fluxo de corrente do resistor para o VCC, e aí a gente, com a chave fechada, com a chave fechada, eu tenho um fluxo de corrente do VCC para o microcontrolador, estou lendo 1, e quando a gente abre a chave, a gente lê 0. Então, é uma forma muito importante de ser usada quando você vai conectar chaves, botões, interruptores e até sensores de fim de curso. E aí, já que a gente está falando no push button, tem um fenômeno importante que deve ser tratado e olhado com cuidado, que é o bouncing. Então, o que é esse bouncing? Vamos pensar assim, um botão, pessoal, um interruptor, é um sistema mecânico, eletromecânico, em que você tem normalmente duas chapinhas, dois pedacinhos metálicos, uma mola, e quando você pressiona o botão, essas duas chapinhas juntam. Quando você solta, elas separam. O que vai acontecer, pessoal? O contato entre essas duas chapas, o mundo real não é perfeito, né? Claro. Então, conforme as duas chapas vão se aproximando e começa a ter um contato elétrico, isso não é instantâneo, isso não ocorre instantaneamente. Isso leva aí alguns microsegundos, milissegundos, e nesse processo, nesse tempo, a gente tem o que eu estou mostrando aqui com o apontador vermelho, o botão foi apertado,
eu tenho uma oscilação. Então, sobe, desce, dá high, low, high, low, high, low, até que ele fique estável. Então, esse período de transição, se a gente contar, dá muitas. É como se você estivesse apertando e soltando o botão várias vezes. Aqui à direita, a gente tem um exemplo de uma leitura no osciloscópio, de um botão real, a hora que o botão está solto, a hora que você pressionou esse botão, olha o que acontece. Deu 1, depois deu 0, depois deu 1, depois deu 0. Então, ele foi 1 e 0 várias vezes até que ficou estável em 1. Então, existem várias soluções para esse tipo de fenômeno. É importante tratar, porque, por exemplo, dependendo de como o seu software embarcado você apertou o botão e conta. Você tem um sistema que conta quantas vezes apertou o botão. Se apertou o botão, ele vai contar 100, 200 vezes, 1000 vezes. Não estou exagerando. Ou, de repente, você quer que aperte o botão e suba um item no menu. E aí, de repente, você vai apertar, vai subir 100 itens num menu que está num display. Isso é bem comum. Existem várias soluções para tratar o bouncing. Só para deixar aqui a mais simples e boba, que você precisar fazer uma coisa rápida para resolver, é você colocar um delay. A hora que você leu que o botão foi pressionado ou solto, você coloca um delay de 50, 100, 150 milissegundos, alguma coisa compatível com as próprias características mecânicas do interruptor usado, mas aí na faixa de 100 milissegundos está super tranquilo. Por que isso? Você pressionou, quando você põe o delay, seu programa trava, então ele não vai mais ler esse bounce, o programa continua depois disso, mas já deu tempo da pessoa soltar o botão. Então, essa é um exemplo de solução. Tem várias outras. Se alguém precisar, vocês podem dar uma olhadinha aí na literatura. Pessoal, falamos do teclado matricial de membrana. Então, aqui, por exemplo, é um exemplo de um teclado usado em sistemas de controle de acesso de portas com senha. Você coloca lá uma senha, você digitou a senha, a porta abre. Como eu disse, é um exemplo. Isso aqui poderia ser uma vending machine, poderia ter esse teclado. Aliás, as vending machines, várias que a gente vê por aí, tem esse tipo de teclado aí de membrana matricial, alguns sim, outros não, outros têm botões mecânicos, botões mais com mola, né? Esse aqui não tem uma mola. E aí, como que funciona internamente, pessoal? A gente tem linhas e colunas, por isso é chamado de teclado matricial, e a gente tem botões, cada linha e coluna tem um botão na interseção da linha com a coluna. Então, a leitura pelo microcontrolador é bem interessante. A gente liga as colunas, aqui tem 1, 2, 3, 4 colunas, linhas, 1, 2, 3, tem 4 linhas e 4 colunas, 1, 2, 3, 4. A gente liga tudo isso no microcontrolador e usa pinos de GPIO, onde a gente tem que varrer. Então, a gente aciona alguns pinos como saída, varrendo, e outros como entrada. E a gente faz isso continuamente. O nosso microcontrolador tem que ficar amostrando e alternando as linhas e colunas e amostrando. Quando tem um botão pressionado, o pino que está fazendo a leitura vai detectar isso. Então, e com isso a gente consegue, com menos pinos, ter várias opções, né? De leitura, mas a gente tem mais opções aí, botões de leitura, do que o número de pinos usados, quando se a gente tivesse que colocar um botão para cada. Pessoal, voltando aqui agora para a gente juntar o display com os botões, isso faz sentido, né? Então, aqui é um exemplo que eu até já comentei em uma das aulas, é um sistema aí que o software está aberto, que eu comentei com vocês, que fica consultando o Google Agenda e mostrando o que está no Google Agenda de uma certa pessoa. E aqui tem alguns botões que mostram que se você pode pressionar e subir ou descer aí nos itens que estão aparecendo. Então tem o up, down,
left, right e um select. Esse aqui é um exemplo de um sistema com display de caracteres e mais alguns botões. Aqui à direita, pessoal, a gente tem uma solução bem legal, eu gosto bastante, que é uma impressora 3D, e a gente tem um display de... Esses displays de caractere são especificados em... Quando você vai comprar, eu quero um display de 4 linhas por 16 colunas, 4 linhas por 20 colunas. Esse aqui é um de 2 linhas por 16 colunas, por exemplo. Então, aqui a gente tem um display de 4 linhas por 16 colunas, e aqui no canto tem um dial, um sistema giratório que você pode pressionar também. Então, ele tem o encoder lá da aula de sensores. Conforme a gente gira para a esquerda e para a direita, a gente navega no menu, subindo e descendo no menu, conforme a gente gira essa rodinha, que inclusive a própria rodinha foi impressa na impressora 3D, e se você pressionar, você dá um Enter naquele menu. Então, uma solução relativamente simples e bem legal para fazer aí uma interface com o usuário. Aqui a gente consegue escolher qual arquivo vai imprimir, dar um stop, mudar a temperatura, velocidade da impressora 3D e ajustar outros parâmetros. Aí uma curiosidade desse tipo de... Isso aqui é um Shield Display mais Keypad. Ele tem uma curiosidade que eu acho muito legal. Pessoal, a gente tem aqui um dos switches aqui, é um reset, então esse não conta, mas aí a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 botões usando um único pino do microcontrolador, porque uma das coisas que no dia a dia vocês vão reparar é que muitas vezes você não tem pino suficiente no microcontrolador para todos os botões, display, sensor, atuador que tem no seu sistema. Às vezes falta um pino e às vezes precisa escolher outro microcontrolador ou outros periféricos. Mas aqui o pessoal teve uma solução muito criativa de colocar todos esses botões em um único pino. Então foi usada uma estratégia analógica, que é essa que está aqui. Cada botão, eu estou circulando aqui com o apontador, então aqui eu tenho um botão, outro. Cada botão tem um resistor de um valor diferente. E aqui em cima, jogando para o VCC, para os 5 volts, a gente tem um outro resistor. Então aqui eu tenho 2K, 330 ohms, 620, 1K e 3K3. Conforme eu aperto um desses botões, eu faço um divisor resistivo diferente. Então, se eu apertar esse botão, vai ser 2K com 3K3, porque eu tenho terra aqui ligado em um dos terminais de todos os botões. Se eu apertar esse botão, vai ser 1K com 2K, e por aí vai. E aí a gente tem a saída desse divisor resistivo. O cálculo do divisor resistivo é bem simples, vocês podem procurar. E aí a gente tem a saída aqui do divisor resistivo entrando em um único pino analógico. E aí a gente consegue, inclusive, calcular, até aqui, ó, se apertar para a direita, vai sair 0 volts. Se você apertar up, 0,7 volts. Down, 1,6 volts. Left, 2,4. Select, 3,6. Que vai dar, passando no conversor analógico digital, de 10 bits, 0, 145, 329, 505. Isso aqui são exemplos, depende de cada montagem, mas aí a gente conseguiria colocar vários, seria possível colocar vários com essa estratégia. Existem alguns produtos, pessoal, inclusive, plug and play, digamos assim, quando você conecta o dispositivo, ele identifica, foi conectado um certo equipamento, foi conectado um pedal, foi conectado um sensor, e faz isso através de um resistor. Cada dispositivo tem um resistor de um valor, o microcontrolador faz um divisor, tem um divisor de tensão, o microcontrolador usa o conversor analógico digital, mede a tensão e faz essa detecção. O da impressora 3D, aquele seria só para reforçar, já comentei.
desse formato de interação. E aí vamos falar um pouquinho de outra forma de comunicação. É uma forma de comunicação, mas também é uma forma de interface com o usuário, que é usar um controle remoto infravermelho. O que é legal, é uma tecnologia super consolidada e super barata. Você consegue comprar no Brasil um kit com controle remoto, receptor de infravermelho, por coisa de R$10. Embora você possa montar o seu sistema para usar um controle remoto que você já tenha. Por exemplo, você tem um controle remoto, sei lá, da sua televisão, e você quer usar ele para ligar ou desligar alguma coisa que o seu microcontrolador esteja controlando. Você poderia colocar um fototransistor, um receptor de infravermelho. Existem protocolos, existe um formato dos bits transmitidos aí pelo LED infravermelho, e aí a gente poderia detectar isso, né? Detectar cada botão que foi pressionado no controle remoto infravermelho. Olhem como é simples, pessoal. Aqui eu coloquei qual que é o que está aqui? Esse aqui é um ESP8266, e um receptor de infravermelho, a gente tem 3 pinos, tem alimentação menos e o sinal, e ele está ligado direto, não precisa de resistor, capacitor, nada, se liga direto no nosso ESP8266, e se apontar o controle remoto e pressionar aí algum botão, isso vai ser detectado por esse receptor de infravermelho, e a gente precisa tratar isso, fazer um software que recebe isso, decodifica e identifica que botão foi pressionado. E se a gente quiser usar o nosso sistema embarcado para controlar um dispositivo infravermelho, você pode colocar um LED infravermelho, que é, sei lá, R$1, R$2, um transistor para acionar esse LED, até para ele ter um pouquinho mais de potência no acionamento. Você consegue pôr um LED aí com uma intensidade luminosa maior, para ter um alcance maior, e aí alguns resistores. Pessoal, com essa montagem aí de alguns reais, a gente consegue tanto receber botões pressionados de controle, quanto controlar quase qualquer dispositivo com um controle remoto infravermelho. E tem uma variedade de equipamentos. Ar-condicionado, a maioria tem controle remoto infravermelho, aparelho de DVD, televisão, receptor de TV a cabo. Então, inclusive, existem produtos, são produtos caros, pessoal, que são gateways infravermelho, que você quer fazer automação residencial, você coloca, tem produto de 500, de R$1.000, que você faz o seu smartphone via rede se conectar, por exemplo, num desse sistema para mudar o canal. Então, você coloca assim, eu quero assistir agora a TV Cultura. Você aperta um botão no seu celular, isso vai para esse gateway, que recebe via rede TCP/IP, HTTP, e envia o comando infravermelho adequado. Ou, de repente, se a gente quer ligar ou desligar a TV num horário, um sistema de som, por aí vai. Então, é uma alternativa simples, barata, que dá para fazer bastante coisa. Tá? Eu deixo a dica aqui dessa possibilidade. E aí, pessoal, aqui eu estou falando de infravermelho. Inclusive, tem gente que usa essa tecnologia para transmitir dados aí por infravermelho. Isso poderia ser Bluetooth também, tá? Estou dando um exemplo de baixo custo, mas poderia ser Bluetooth ou até radiofrequência. Controle de portão de garagem, radiofrequência, por ondas eletromagnéticas. Controle de alarme de carro, normalmente por radiofrequência. Inclusive, vários carros, você tem aquele chaveirinho que você aperta para abrir. Não estou dizendo que é em todos, tá, pessoal? Mas alguns daqueles controles têm um microcontrolador ali dentro que tem todo um código de segurança criptográfico que o microcontrolador envia para o carro abrir, e tem um pareamento carro, controle remoto,
através de uma lógica aí que está nos microcontroladores do carro e do controle remoto. Então, uma possibilidade adicional para ter aí na caixa de ferramentas, digamos assim. Gente, aí uma curiosidade que eu tenho visto acontecer e faz muito sentido, até meio que óbvia. Vamos pensar o seguinte: todo mundo hoje, isso é relativo, né? Mas quase todo mundo tem um celular, um tablet ou um computador. E aí, muitas vezes, é curioso, às vezes você vai desenvolver um sistema embarcado, um produto, às vezes o display custa mais caro que o seu sistema. Não estou brincando. Então, você vai querer pôr um display colorido, ou um touchscreen, etc. Às vezes vai custar 200, 300, dependendo do display, R$ 400, e muitas vezes está fazendo um sistema de automação relativamente simples, mas que você precisa ter uma interface. E toda a parte de interface custa mais caro que o sistema principal. E aí, o que o pessoal tem feito, que eu acho bem legal? Gente, estamos falando do ESP8266, né? Aqui tem um na minha mão, olhem o tamanho, pessoal, aqui, ó, tô segurando na minha mão, super, super pequeno. Esse aqui é um módulo ESP8266 que custa R$ 2. Então, é um microcontrolador de 160 MHz. Na verdade, já é um microcontrolador mais incrementado, digamos assim. A gente chama de System on Chip, como eu já comentei. Então, ele custa R$ 2. Já tem Wi-Fi, 160 MHz, 4 MB de memória e vários outros recursos. Você pode basear o seu produto nesse sistema on chip, ou acoplar ele ao seu produto e fazer o que a gente chama de Captive Portal. O Captive Portal é o seu próprio produto criar uma rede, e aí você coloca lá no manual de instruções. Parabéns, você acabou de receber o seu novo... e agora? O seu novo sistema de desligar a TV automaticamente à meia-noite, configurável, não só meia-noite, mas configurável, e como ele é moderno, ele não tem display, nem teclado, nem tela para você configurar isso, mas você pode conectar na rede controle remoto e configurar o sistema. Então, qual que é a ideia do Captive Portal? O seu sistema cria uma rede Wi-Fi que você pode conectar de qualquer dispositivo, celular, tablet, computador, e a partir do seu dispositivo você pode configurar o IP, você pode configurar a hora que vai ligar e desligar, por exemplo, a televisão, se for o exemplo que eu dei, o sistema de controle de televisão, atualizar o firmware e várias outras ações que a gente pode ter uma caixa preta, fechada, sem nada, e está usando todos os recursos HTML, JavaScript, web, para fazer uma interface bonita, interativa, responsiva, etc. Então, é uma abordagem bem legal. Alguns produtos com Captive Portal funcionam assim: quando você liga pela primeira vez, ele cria a rede, você conecta e configura, e aí ele conecta no Access Point. Se ele não conseguir conectar no Access Point, aí ele cria uma rede para você conectar. Então, numa linha bastante similar a essa, a gente tem o Chromecast do Google, que é aquele aparelhinho super pequenininho do Google, que você liga no HDMI da televisão e a sua televisão passa a ser controlada, seu celular vira um controle remoto, que você fala assim: eu quero assistir uma série no Netflix ou um vídeo no YouTube, e aí o celular controla o Chromecast, que inclusive tem Linux embarcado. Vamos falar de Linux embarcado na próxima aula, mas a partir do celular a gente controla o funcionamento dele. E notem, não tem não tem botão, não tem liga e desliga, não tem LED, não tem nada. O que acontece quando você liga ele pela primeira vez? Ele
na tela da TV ele escreve, você ligou no HDMI da TV, ele escreve lá, me configure, set me up, coloca um código. Aí você vai pegar seu celular e conectar na rede Wi-Fi Google Chromecast. Você conecta e aí você usa um aplicativo, uma interface web para configurar o sistema. Então, é uma abordagem bem interessante, que eu acho que o Google acertou na forma aí de configurar, gerenciar esse equipamento. Uma vez que está conectado em nuvem, aí você conecta, você gerencia pela sua própria conta Google. Então, nessa linha, né, pessoal, a gente estava falando aqui de HTML, JavaScript, a gente tem muitos equipamentos industriais com dispositivos que eu já comentei, mas o nome tradicional é o Human Machine Interface, HMI, e agora a gente vê um movimento das HMIs estando como uma página web que você acessa em qualquer tablet ou celular. Claro, essa HMI ela tem requisitos de vibração, temperatura, suscetibilidade a ruído para operar no ambiente industrial, por exemplo. Mas, eventualmente, pode valer a pena você ter simplesmente um tablet, porque acaba ficando bem mais barato e você pode trocar de vez em quando. E aí a gente pode fazer tudo em HTML, e eu não sei se ficou claro para vocês, a gente começa a ver que o HTML e JavaScript estão tecnologias tão universais que eles não estão mais somente na web ou no celular. Agora eles estão nas interfaces de naves, de outros dispositivos. Bom, pessoal, já que a gente comentou aí do Chromecast, falar aí de outros produtos recentes, sistemas embarcados, que tem tudo a ver com a nossa aula, interação homem-máquina, interface, que é o Amazon, o Alexa e o Google Home. E o pessoal está chamando de Google Assistant também, não sei se mudou o nome. Eu não sei se vocês estão aí atualizados como esses produtos são acessíveis e baratos. Eu não lembro o preço exato, mas era coisa de 100 a 200 reais, o Alexa e o Google Home menorzinho, de 100 a 200 reais, e esse maior aqui, acho que estava na faixa de 500 reais, que tem uma caixa de som mais potente. Eu tenho um desse em casa, funciona perfeito, é muito, muito legal. E ele funciona integrado com o Chromecast, com outros dispositivos de automação residencial e por aí vai. O que eu queria comentar, a gente está aqui falando de sistemas embarcados, microcontroladores, esses aqui são sistemas embarcados, né? Aqui dentro normalmente tem processadores ARM, que a gente já comentou, mas a gente pode usar esses dispositivos para controlar nosso sistema embarcado. Então, vamos supor que a gente desenvolveu aquele produto, vamos supor que a gente queria desenvolvemos esse produto aqui, de controlar a televisão pelo nosso celular. Eu quero, pelo meu celular, ligar e desligar a televisão, mudar o canal e, sei lá, aumentar e diminuir o volume. Então, a gente fez isso aqui no Espírito 266. Inclusive, se alguém gostou da ideia e quiser fazer, tem esse projeto aqui, IR Blaster, que ele permite que você aponte um controle para um receptor, aperte o botão, o sistema aprende o código desse botão e repete. Então, você faz um banco de dados, volume mais, volume menos, canal mais, menos, liga, desliga, mudo, sei lá. E aí a gente consegue colocar isso associado a ações, por exemplo, recebidas como comandos via pacotes HTTP, por exemplo. Então, a gente desenvolveu esse sistema, colocou o Captive Portal para configurar e está lá funcionando sozinho. Você consegue controlar do seu celular pelo aplicativo que você fez, por exemplo. Ou você pode pôr uma página web embarcada aqui, tem um servidor web aqui dentro. Você acessa e tem lá um botão, liga, desliga, canal mais, menos, canal cultura, sei lá,
esporte, TV, e por aí vai. Agora, passou um tempo, você foi lá e comprou um Alexa, ou você ganhou um Alexa, um Google Home, e você quer falar, Alexa, mude o canal, ok, Google, mude o canal, ou desligue a TV. A gente pode, com certa facilidade, pessoal, integrar esses sistemas através da nuvem a qualquer dispositivo computacional, seja um servidor, seja um sistema embarcado e por aí vai. E aí tem várias formas de fazer isso, tá, pessoal? Várias formas. Eu vou só comentar de uma, mas deixando claro que tem várias. Um dos jeitos mais fáceis que eu já testei, já usei, consiste em usar uma ferramenta que se chama IFTTT, que quer dizer If This Then That. Vou fazer uma tradução grosseira aqui. Se isso, então aquilo. É uma tradução livre aqui minha. O que a gente pode fazer com o IFTTT? Você pode configurar ele para quando você falar OK Google ou Alexa, acenda a luz. Quando você falar Alexa, acenda a luz, eu quero que a Alexa mande uma requisição para o IFTTT e ele mande uma requisição HTTP para o meu microcontrolador, por exemplo, via internet. Ou eu posso configurar, quando eu falar, Alexa, ligue o ar-condicionado em 30 graus. Não, 30 não, ligue o ar-condicionado em 18 graus. Ou, ok, Google, ligue o ar-condicionado em 18 graus. Você pode configurar o IFTTT para quando você falar isso chegar no IFTTT e ele fazer uma requisição para o nosso dispositivo microcontrolado para tomar ação, por exemplo, acionar o controle de infravermelho para colocar o ar-condicionado em 30 graus. Então, olhem, a gente está falando aí de usar um microcontrolador aí de um SOC de R$2, com mais alguns reais de LED, e a gente cria um produto que tem um valor agregado aí de centenas de reais para fazer esse tipo de coisa. Claro, quando eu estou falando de R$2, eu não estou falando do preço da caixinha, da fonte, da garantia, da caixa, etc. Então, às vezes, eu fico impressionado como um produto tem um certo preço e aí tudo que está ao redor encarece muito. Então, você vai pôr isso no mercado, você tem que pensar, se quebrar, eu preciso trocar, então coloca uma margenzinha. Então, você precisa fazer todas as contas para isso ser um negócio viável, caso não seja um hobby, né? Por diversão também, aí é muito mais legal. Você não precisa se preocupar se vai dar certo, se vai dar lucro. Se alguém quiser explorar mais, pessoal, o IFTTT, ele tem muita funcionalidade, muitas, centenas, talvez milhares de funcionalidades. Você pode, inclusive, você pode colocar, não precisa necessariamente ser com o Google Home ou Alexa, pode ser com o seu celular, ou pode ser só focado no seu microcontrolador. Se acontecer alguma coisa, mande um WhatsApp. Se eu chegar em casa e conectar na rede da minha casa, acenda a luz. Se eu receber uma mensagem desse jeito, faça isso. Então, a montagem do programa, você entra numa página web do IFTTT e você põe lá a regra. Se eu receber uma mensagem assim, faça isso. Se a temperatura for tanto, faça isso. Se chegar uma requisição web nesse endereço, faça isso. Se chegar um comando do Google Home, faça uma requisição web para esse IP que está a minha placa, para, por exemplo, ligar o ar-condicionado ou desligar a TV. Então, uma ferramenta bem interessante. Pessoal, a gente falou aqui de interface por voz. Essas interfaces por voz do Alexa e do Google Home são muito boas mesmo. Eu uso faz vários anos. Mas queria comentar de um outro tipo de produto embarcado com interface por voz. Está aqui, né? Ó, é o Cão Guia Lisa. É um produto de uma startup brasileira, sem desenvolvimento totalmente nacional, que eu achei muito inovador, queria compartilhar com vocês.
Aqui tem software embarcado, sensor, bateria, inteligência artificial, aplicativo, gateway de comunicação, câmeras e motores. E ele é um cão-guia para cegos, pode ser usado por pessoas surdas também, mas para os cegos, o foco, né, dos cegos, desculpa, pessoal, falei pessoas surdas, desculpa, eu errei. Isso aqui é focado em cegos, e o sistema conversa com a pessoa. Então, a pessoa pode, ele dá um feedback de voz, e a pessoa também pode fazer pedidos. E aí, um cão-guia, um cachorro mesmo, custa muito caro. Eu não sabia, quando eu vi esse produto, eu vi, custa aí mais de 100 mil reais, às vezes, para você, todo o processo de você treinar e adestrar e ensinar um cão, que é maravilhoso. Então, uma alternativa que o pessoal está propondo é esse robô desenvolvido no Brasil, que faz esse papel de cão-guia. Claro que não tem a parte aí do carinho que o cão tem, né? Mas sempre é bom ter outras opções. Às vezes isso aqui pode resolver um problema imediato, quando não tem um cão disponível, ou quem não tem acesso a um cão, e por aí vai. Um último exemplo que eu queria comentar, muito legal, também de interface por voz, é um glicosímetro. Então, quem tem problema aí de glicose, já ouviu falar de alguém que tem problema de glicose, tem que ser constantemente monitorado a situação da glicose, tomando medidas do sangue. E aí o professor Cato, com certeza vocês já devem ter tido alguma matéria com o Cato, quem estuda no DC, ele desenvolveu, junto, em parceria, né, com o Vinícius, com a professora Ângela, também da UFSCar, da medicina, um glicosímetro que fala. Então, isso é muito interessante, porque normalmente quem tem diabetes, às vezes tem algum problema visual associado, e pode ter, o sistema tem um display, mas a pessoa pode ter uma dificuldade de fazer a leitura. Então, o sistema conversa com a pessoa, inclusive tem alguns botões, fala assim, você está praticando exercícios? Sim ou não? E aí a pessoa aperta o botão correto. Então, acho que é uma tecnologia muito legal, desenvolvida na UFSCar, aí pelo Vinícius, professora Ângela, professor Cato. Então, fica aqui mais um exemplo de interface por voz, aí no caso, uma aplicação médica com aí uma vertente de saúde social bem interessante. E aí, pessoal, para fazer uma reflexão final aqui dessa parte de interface com o usuário, tem um artigo que saiu na Nature, uma das melhores revistas científicas do mundo, agora 2021, para quem quiser, está aqui o link. O artigo chama High Performance Brain to Text Communication via Handwriting. O que o pessoal fez? O pessoal colocou alguns eletrodos, implantes no cérebro de um paciente que teve aí um problema, e vou ler aqui para ficar mais fácil. Então, eles fizeram um BCI, um Brain Computer Interface. Isso aqui que eu não estava lembrando, ó. A pessoa tinha a mão paralisada de um como que eu vou dizer, o injury aqui, teve um problema aí, gente, que vergonha, me desculpem, mas acho que todo mundo entendeu, uma lesão. Então, a pessoa teve uma lesão aí na spinal cord, também não sei traduzir, mas então a pessoa teve uma lesão séria aí talvez seja a coluna vertebral, não tenho certeza. Enfim, a pessoa teve uma lesão séria, e aí com essa tecnologia desenvolvida, e ali dentro tem um microcontrolador, tem um sistema embarcado que faz uma interface USB com o PC, eles conseguiram que essa pessoa com a mão paralisada, apenas pelo pensamento, pensando no que ela gostaria de escrever, ela digitou
90 caracteres por minuto com 94% de precisão online, em tempo real. E com 99% de precisão offline, quando tinha um sistema de autocorreção que fazia análise. Isso é comparável à velocidade que você está digitando no celular de uma pessoa que digita rápido, né? Mandando mensagem lá no WhatsApp, SMS, e-mail no celular. Então, eventualmente, a gente pode ter isso associado a sistemas embarcados, a gente pode ter um equipamento vestível aí, que, de repente, daqui a poucos anos, eu não sei se a gente quer esse tipo de coisa também, tem aí uma outra discussão, né? Mas você pode ter, por exemplo, um capacete que você está pensando, você já está digitando, enviando, enfim, aí tem questões filosóficas que não é o foco agora, nosso foco é só técnico, mas é uma outra possibilidade de interação, de você digitar textos apenas pensando nesses textos. E já temos aí na literatura caso de sucesso impressionante. Pessoal, eu agradeço pela atenção, pela paciência, espero que a aula de hoje tenha sido útil. Eu coloquei aqui parte 3 de 3, a gente terminou a parte 2 de 3, tá? Eu vou interromper e daqui a pouco a gente continua, que eu vou fazer uma rápida demonstração, pessoal, na sequência, no próximo vídeo, do BIPs. Então, tem aí uma sugestão de algumas atividades práticas da disciplina do BIPs, então eu vou fazer algumas explicações rápidas aí, dar algumas dicas para quem está começando, está com algumas dúvidas, tá? Obrigado por enquanto, um abraço a todos, até mais.